E amados, eu quero trazer aqui nesse domingo duas palavras, uma que será ministrada agora e a outra que será ministrada no culto da noite. Essas duas palavras, elas se complementarão, e o tema da mensagem dessa manhã é a coragem da obediência, a coragem da obediência. Conforme nós sabemos bem, conhecemos bem a história de Noé, inclusive é uma história conhecida por cristãos e não cristãos, a história do dilúvio. Todos nós sabemos, Noé é um homem que recebe uma palavra da parte de Deus, uma ordem da parte de Deus, que se a gente parar para avaliar o cenário da época, o contexto da época, foi uma ordem muito desafiadora, para dizer o mínimo. O Senhor dá uma ordem para Noé construir uma grande arca, e ali, além da ordem que Deus dá, nós temos também uma informação sobre o tempo que Noé teve que esperar para que viesse então a chuva prometida, para que aquela arca então pudesse cumprir o seu propósito. Eu chamo a sua atenção nessa manhã para esse texto, porque o versículo 5 do capítulo 7 é um texto que por si só já fala muito ao meu coração e ao seu coração. Quando eu leio na palavra que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado, esse simples versículo, essa simples citação, já confronta o meu coração e o seu coração para a questão da obediência. E eu quero pedir para projetar aqui, por gentileza, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas acompanhe nos televisores, eu vou até ler junto com você, Salmo 19, versículo 13, por favor. Salmo 19, versículo 13, se puder, projeta para mim na tradução da linguagem de hoje, ou na NVI, se tiver aí, por favor, se tiver como, e a gente vai fazer a leitura numa dessas traduções, o Salmo 19, versículo 13, muito obrigado. Nova Versão Internacional, a tradução ela nos mostra o seguinte ensinamento: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. O salmista vai falar de integridade, e eu quero, ao longo desse domingo, trabalhar também essa palavra ao longo das mensagens. Já para irmos direto ao ponto com você, eu quero entrar no primeiro ponto da nossa reflexão dessa noite, que é a obediência simples. A obediência simples. Eu já falei sobre ela aqui em algumas mensagens e eu quero voltar nesse tema com você nessa manhã. A obediência simples. Quando a gente fala de obediência simples, a gente está falando sobre fazer nada mais, nada menos do que aquilo que Deus nos ordena. A obediência simples é um ato de obediência puro. Nós temos uma ordem, nós temos uma palavra, nós temos um direcionamento e eu cumpro aquela palavra, aquele direcionamento, uma obediência simples. Se eu viro para o Edgar e falo para ele: Edgar, por favor, vai lá atrás e fecha as portas. O Edgar se levanta, vai lá atrás, fecha as portas. Ele praticou aquilo que chamamos de obediência simples. O Edgar, antes de ir na porta, ele não foi fechar a janela, ele não foi mexer no ventilador, ele não foi olhar o ar-condicionado, ele foi até a porta e fez aquilo que havia sido ordenado a ele. Quando nós falamos sobre obediência simples, nós estamos falando sobre uma conduta sem jeitinhos ou malandragens. Porque nós, especialmente na nossa cultura brasileira, muito é enaltecida a questão da malandragem, a questão do jeitinho, a questão que se dá para que as coisas aconteçam, e nós somos a prova viva que esse modo de viver, esse jeitinho, essa malandragem, mais atrapalha do que ajuda. Quando a gente vai olhar para a visão no todo, nós vemos que para um ou dois ganharem vantagem às custas de uma
uma ação malandra, muitos outros são prejudicados de alguma maneira. E quando eu olho para Gênesis capítulo 7, versículo 5, eu vejo a postura de um homem temente a Deus, de um homem que amava a Deus, que ao receber uma ordem da parte de Deus, Romildo, fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. E eu quero chamar a sua atenção para refletir nisso. Esse pequeno versículo é o perfeito exemplo de uma obediência simples. A obediência simples é vontade de Deus para mim e para você. Você crê nisso? Amém? Você recebe essa palavra? Deus quer de nós obediência simples. Se nós pudéssemos pegar esse versículo e resumir ele em duas palavras, nós poderíamos dizer assim, Guilherme: Noé obedeceu. Já era, está resumido e está bem explicado. A obediência é um desafio para nós. A obediência é um desafio para o coração humano. A obediência é um ato de coragem. A obediência a Deus é um ato de coragem, é um ato de ousadia, é um ato escandaloso muitas vezes diante do mundo que a gente vive, diante da nossa geração. A obediência simples é uma dádiva de valor incalculável para nós. A dádiva incalculável chamada obediência simples mostra para nós, nos ensina diariamente sobre como vencer lutas espirituais na nossa vida. E eu quero trazer essa palavra para você nessa manhã, e eu creio que ela será confirmação de Deus no coração de muitos nessa manhã. Obediência conduz à vitória. Obediência conduz à vitória. Obediência conduz à bênção. Às vezes a gente olha para os efeitos imediatos de uma atitude de obediência. A atitude de obediência inicialmente pode gerar desconfortos. A gente vê na palavra, Noé constrói a arca e a chuva não caiu no dia seguinte. Ele não terminou de construir a arca em um dia, e no dia 2 a chuva caiu. Nós vemos que foram anos de espera para que a chuva viesse. Foram anos construindo aquela arca, foram anos obedecendo a voz de Deus. E a palavra vai dizer para nós que Noé vivia, Tiago, no meio de uma geração perversa. Noé vivia no meio, irmã Elza, de uma geração maldosa. Imagina você quantas piadas, imagina você quantos ataques Noé não recebeu, porque a obediência antes do apito final, digamos assim, hoje eu vou usar exemplo do futebol, não sei porque eu estou feliz, né? Mas a obediência antes do apito final vai colocar você em situação desconfortável, não vou mentir para você. Muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer que você é bobo, vão dizer que você está sendo ignorante, vão dizer para você que a coisa não funciona mais desse jeito, que as coisas podem ser de outra forma. Mas quem tem um comando claro de Deus, quem tem uma palavra clara da parte de Deus, uma palavra direta ao coração, sabe muito bem o que é obediência debaixo dessa palavra. Deus deu uma ordem para Noé: constrói a arca. Não era preocupação de Noé, não era da conta de Noé saber quando que o dilúvio viria. A preocupação de Noé deveria ser como foi: tenho que construir a arca, essa é a ordem de Deus, pronto, e acabou. E o que vai atrapalhar a nossa obediência simples em diversos momentos é querer dar tempo para Deus e dizer: Senhor, a chuva está demorando, Senhor, o tempo está demorando. Só que quem quer viver a obediência simples não tem que se preocupar quanto tempo vai demorar para o apito final acontecer, não tem que se preocupar quando que Deus vai trazer a recompensa para todas as coisas. Quem se preocupa em viver a obediência simples sabe que a obediência por si só já é uma bênção de Deus para nós. Quem vive na obediência do Senhor, eu vou usar uma expressão que surgiu aqui na nossa aula aqui de manhã: quem vive na obediência do Senhor pode colocar a cabeça em paz no travesseiro à noite. Quem vive em obediência ao Senhor pode dormir em paz a cada madrugada, porque em virtude, independente do que esteja acontecendo no entorno, ela sabe que o que cabe a ela está sendo feito. A pessoa sabe que o que cabe a ela está sendo cumprido. A obediência simples é uma bênção. Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Valorize a obediência simples na sua vida. Valorize isso. Só que eu quero ainda pontuar nesse primeiro tópico
rapidamente 3 inimigos da obediência simples. 3 inimigos que podem te impedir de viver a obediência simples. A primeira delas é a amnésia. A primeira delas é se esquecer quem é o seu Deus. Muitas situações onde nós enfrentamos dificuldade de viver a obediência simples é porque o nosso coração permite cair no esquecimento, Marcos, aquilo que Deus já fez no passado. Aquilo, Rose, que Deus já operou. Esquecer quem é o nosso Deus vai atrapalhar a nossa vida de obediência. Porque o nosso coração teima, é impressionante. Nosso coração é complicado mesmo. A gente sabe que Deus é fiel, a gente sabe que Deus não mente, a gente sabe que no final Deus sempre faz a coisa caminhar da forma certa e da forma plena, mas o nosso coração teima em tratar Deus como se fosse a pessoa que está do nosso lado. E aí a gente discute com Deus, e aí a gente briga com Deus, e aí a gente questiona Deus, enquanto que a palavra é direta: faz, obedeça, obediência simples. A amnésia daquilo que Deus já fez. O segundo inimigo da obediência simples é a inércia. A inércia vai te manter parado. Você vai ouvir uma palavra, você vai ser impactado por aquela palavra, ela vai falar ao seu coração, mas aí, Rogério, eu chego na minha casa, sento no meu sofá e continuo vivendo a vida da mesma maneira. Não adianta você ouvir pregações, não adianta você ler palavra, não adianta você ouvir conselhos, se o seu coração está inerte espiritualmente. É importante que você entenda isso nessa manhã. Mova-se na presença de Deus. Mova-se, mova-se. O Espírito Santo de Deus é comparado ao vento, e a própria palavra vai dizer que o vento sopra onde quer, aleluia. Vento é movimento. Quem vive uma vida no Espírito Santo, quem vive uma vida cheia do Espírito Santo, Simone, está se movendo. Quem vive uma vida cheia do Espírito Santo, Patrícia, está se movendo, porque a inércia mata a nossa fé. A inércia mata a obediência. Nós não podemos permitir ficar parado. Pastor, eu recebi uma palavra. Pastor, Deus está me incomodando. Pastor, Deus está me instruindo. Deus está me orientando. Mas, pastor, é tudo grande demais. É tudo longe demais. Pastor, é tanta coisa para resolver. Deixa eu te dar um conselho. Você quer um conselho nessa manhã? De graça para você? De graça. Fresquinho do céu para a sua vida? Começa. Começa. Às vezes a gente está preocupado com tudo que tem que fazer, mas se você começar, o final nunca vai se completar na sua vida. Às vezes a gente olha a nossa vida como uma construção, e aí eu olho as colunas, eu olho o acabamento, eu olho os detalhes e penso: meu Deus, é muita coisa. Começa em nome de Jesus. Quer viver a bênção da obediência simples na sua vida? Para de adiar as coisas, que é o terceiro, inclusive, procrastinação. Não adie decisões importantes na sua vida. Não adie atos de obediência na sua vida. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A segunda-feira, na semana do crente, o dia da segunda-feira, deveria ser o dia mais transformador da nossa semana. Deveria ser o dia de mais mudanças na nossa semana. O mundo deveria se acostumar a ver a cada segunda-feira uma versão diferente tua lá fora. Porque nós deveríamos aprender a praticar isso. A cada semana a palavra de Deus nos confronta em algo. Toda segunda-feira é o primeiro dia, Zelinha, que eu vou para a arena para viver o que eu aprendi no domingo. Toda segunda-feira, irmã Chile, é o dia de eu ir para a arena e viver o que Deus me orientou, me ordenou lá no domingo. Não podemos adiar decisões. Decisões doem, decisões causam desconfortos, decisões confrontam desejos do nosso coração, mas torno a dizer, a obediência nos leva à bênção e à vitória. A obediência simples nos coloca em lugar seguro. A obediência simples derrama paz no nosso coração. Não adie as decisões importantes na sua vida em nome de Jesus. Decisões importantes segundo a palavra, obediência simples. Levanta sua mão assim, o mais alto que você puder, nesse momento, mão aberta assim, e faça essa oração comigo nesse momento. Diga assim: Senhor, nós te pedimos, nos ajude a viver a bênção da obediência simples, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Glória a Deus.
Obediência simples. Segundo ponto dessa mensagem, eu não posso deixar de destacar isso para você. A obediência revela a qualidade da fé. A obediência revela a qualidade da fé. A inteireza da obediência de Noé expressou uma inteireza de fé. Quando a obediência é completa, ela revela uma fé completa. A nossa vida de obediência a Deus vai revelar a saúde da nossa fé. E a gente não pode deixar isso de lado também. A nossa obediência vai revelar a saúde da nossa fé. E aí, quando a gente olha para a vida de Noé, um dos textos bíblicos de Gênesis vai dizer que Noé era um homem íntegro. Eu quero voltar com você, volta aí na sua Bíblia um pouquinho, por favor. Vem comigo para Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Abra aí comigo a sua Bíblia, versículo número 9. Vamos lá? Gênesis capítulo 6, versículo 9. A palavra vai dizer assim: são estas as gerações de Noé. Agora, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Você pode repetir comigo? Diga assim: justo e íntegro. A palavra integridade no texto bíblico, aqui em Gênesis capítulo 6, a palavra hebraica é a palavra tamim. A palavra tamim é a palavra que significa completo, inteiro, perfeito, irrepreensível e sem mácula. A palavra tamim é a palavra que aparece aqui na nossa Bíblia, traduzido como íntegro, como completo. Quando nós olhamos para o uso da palavra tamim no Israel antigo, especialmente no período ali do Antigo Testamento, era usado a palavra tamim como uma parte para se referir à vida religiosa e à vida ética de uma pessoa. Se alguém recebesse uma palavra dizendo fulano é tamim, Rogério é tamim, Andréia é tamim, Natane é tamim, significa que a pessoa é uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta nas suas atitudes, na sua obediência. Os animais que eram oferecidos em sacrifício também eram referidos como tamim. Deveriam ser animais que não tivessem, Rafael, defeitos, não poderia estar faltando parte do corpo, deveriam ser animais tamim, perfeitos, em perfeita saúde, em perfeito estado. Esse requisito ressaltava a importância de oferecer para Deus o melhor. Para Deus nós oferecemos tamim. Para Deus nós oferecemos sacrifício tamim, uma vida tamim, ou seja, íntegro. Tamim é a palavra utilizada para selecionar aquilo que nós entregamos para Deus. Aquilo que eu ofereço para Deus não pode ser nada mais, nada menos do que isso. Em termos de caráter pessoal, a palavra tamim, ser tamim, significava viver uma vida de integridade, de fidelidade à palavra e aos mandamentos de Deus, revelando uma vida de aliança com o próprio Deus. Quando eu sou fiel à minha esposa, eu estou sendo tamim com relação à aliança que eu tenho com ela. Quando eu sou fiel à minha família, eu estou sendo tamim com relação à nossa aliança, à nossa unidade. E isso não deve ser abandonado da nossa vida. Quando eu vivo obediência simples, quando o meu coração entende a importância de obediência simples, está revelando que a fé que você carrega é tamim também. A fé que você carrega é saudável. A obediência revela a verdadeira fé que temos. Por isso que não adianta a gente tentar mascarar com outras coisas. Não adianta mascarar, não tem como esconder. Não adianta, porque multidões não são capazes de esconder se a vida de uma pessoa, se o coração de uma pessoa é íntegro ou não. Se a vida de uma igreja é íntegra ou não. Às vezes a gente olha e a gente se comporta como os judeus nos dias de Jesus. Os judeus que olhavam para o templo e diziam: olha que coisa maravilhosa. Olha que templo maravilhoso, olha essa estrutura, olha essa glória, olha que coisa linda. E aí Jesus vira e fala: não ficará pedra sobre pedra nesse templo.
Quando a gente olha para aquela palavra de Jesus, quando a gente olha para a palavra dos profetas no Antigo Testamento, onde o povo também vivia confiando no templo, ao invés de confiar no Senhor, aquela palavra revelava que o coração íntegro é insubstituível. Não devemos abrir mão de um coração íntegro e obediente. Por isso eu trago mais uma vez essa ênfase nessa palavra, nessa manhã. Aquilo que você sabe que está fora do lugar na sua vida, que está fora do centro da vontade de Deus, que não é de Deus para a sua vida, não perca tempo de colocar no lugar, de alinhar, de colocar em integridade, porque Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer fazer grandes coisas. Não tenha medo. Gênesis capítulo 7, versículo 5, Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Faça tudo conforme a ordem do Senhor. Nada de amnésia, nada de inércia, nada de procrastinação. Obediência simples, porque a obediência revela a saúde da nossa fé. Não serei íntegro enquanto eu não buscar isso na minha vida. E eu também não vou ser íntegro só quando for perfeito moralmente falando. Às vezes as pessoas pensam, William, que o íntegro é aquele que nunca erra. Não! Santidade na Bíblia não significa perfeição no agora. Santidade na Bíblia significa Deus está trabalhando na minha vida. Deus está transformando a minha vida. Tem coisa fora do lugar na vida do pastor Cleiton. Tem coisa fora do lugar na vida da Carla. Tem coisa fora do lugar na vida da Elza. Tem coisa fora do lugar na vida do Ricardo. Só que santidade significa, tem coisa fora do lugar, mas Deus está ajeitando todas as coisas. Deus está fazendo a obra na minha vida. E a obra da santificação só acontece, Letícia, se houver obediência simples. Deus não força nada. O problema é que às vezes a gente espera que Deus vai forçar. Talvez Noé poderia receber aquela palavra e pensar assim, eu vou esperar, que quando Deus for mandar o dilúvio, Ele vai fazer brotar um barco aqui, que Ele não é doido de me matar, eu sou íntegro, eu sou amigo dEle. Deus vai fazer aparecer, Deus vai fazer isso aí. Só que às vezes a gente age dessa maneira também. A gente sabe, Deus está incomodando, Deus está falando, coloca isso no lugar, muda isso, trabalha naquilo, olha para essa área. Só que a gente está aqui, uma hora vai, uma hora Deus vai fazer a... cair nesse problema, a gente não pode cair nesse erro. O que cabe a você fazer, Deus não vai pôr a mão. O que cabe a você fazer, não espera que Deus vai pegar com a mão dele e vai colocar no lugar. Tem coisa, eu falava isso ontem na reunião da clã, tem bênção que vem independente da gente. Olha o sol lá fora, coisa linda. Olha que manhã de outono linda e maravilhosa. O sol que não mata a gente de calor, né? Oh, glória a Deus. Aí ó, a gente gosta. Isso vai acontecer sendo você bom, sendo você ruim, sendo você um pagador, sendo você um caloteiro, sendo você palmeirense, sendo você flamenguista, dependendo da sua posição, tem bênção que vai vir. Deus dá o sol a justos e injustos. Agora tem bênção que só vai acontecer na sua vida por intermédio do seu trabalho. Tem bênção que só vai acontecer na sua vida se você arregaçar as mangas e ir à luta. Tem bênção que só vai acontecer se você orar. Tem bênção que não adianta você lutar, você arregaçar as mangas. Isso, excelente atuação. Palmas para o nosso irmão aqui, obrigado. Sou íntegro, pega essa aí, se você estiver anotando, eu gostaria que você marcasse essa frase. Sou íntegro não quando sou perfeito, sou íntegro quando me entrego por inteiro. Eu não sou íntegro quando eu sou perfeito. Não tem ninguém perfeito aqui.
A gente sempre fala isso, né? O pastor Flávio falou isso também umas semanas atrás, né? Se tiver alguém perfeito aí, levanta a mão que Deus te leva agora, né? Vem uma carruagem aí e te leva. Mas não tem aqui. Agora eu sou íntegro quando eu me entrego por inteiro. É o exemplo que eu tenho dado aí semana após semana aqui na comunidade na mesa, e faz tempo que eu não falo no domingo. Ser íntegro é quando eu pego todo o chaveiro da minha vida, com todas as áreas da minha vida, e entrego tudo para Deus. Que não adianta eu destacar uma chave e querer que, Senhor, aqui nessa área mando eu, aqui nesse quartinho é do meu jeito, aqui nesse ambiente aqui é segundo o meu pensamento. Nós precisamos entender isso. Ser íntegro é quando nos entregamos por completo. A saúde da nossa fé é atestada pela nossa obediência. E eu quero finalizar essa palavra para a gente se preparar para a ceia do Senhor. Último ponto dessa mensagem. Tudo isso, terceiro ponto, tudo isso é consequência de uma vida com Deus. Tudo isso é consequência de uma vida com Deus. Vem comigo aqui, pode anotar com calma, vai ser projetado, eu acho aí também o tópico, mas vem comigo aqui, Gênesis 7:5, de novo, vamos lá? Gênesis capítulo 7, versículo 5. Vamos ler juntos aí, eu vou ler e você repete. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Repete assim comigo, resultado. Agora vem comigo para Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Você vai ler comigo novamente, vamos lá? Diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Repete assim comigo, ação. A ação de Gênesis 6:9 vai gerar o resultado de Gênesis 7:5. Às vezes a gente olha para Gênesis 7:5 e a gente já declara assim, isso não é para mim, eu não consigo, é grande demais, é muito difícil, é muito... Noé fez tudo como Deus lhe havia ordenado, como se isso fosse a consequência de um estalo de dedo. Deus não é o vilão da Marvel, né? Deus não é o Thanos, né? A coisa não acontece no estalo de dedo. Noé viveu Gênesis 7:5, porque antes ele vivia Gênesis 6:9. Antes, para ele chegar naquele momento maravilhoso, naquele versículo maravilhoso, Noé andava com Deus. Precisamos andar com Deus. E eu quero fechar essa palavra destacando isso que eu falei no final da nossa aula de vida frutífera aqui. Não adianta eu querer esperar resultados espirituais maravilhosos na minha vida. Não adianta eu querer esperar que o Senhor me torne alguém pronto para ser bênção nessa geração, de ser bênção onde Ele me colocar, se durante a semana eu só me alimento com futilidade. Se durante a semana eu só me alimento com mundanismo. Se durante a semana eu não me alimento direito espiritualmente. E aí eu preciso pontuar isso para nós aqui, irmãos. A gente usa caixinha de promessa, né? Aqueles versículos, a gente lê no cenáculo, a gente lê versículo que mandam no WhatsApp para a gente, no status de alguém que posta, isso tudo é maravilhoso, Deus fala através da palavra, Ele fala através da palavra, mas nós só teremos substância verdadeira espiritualmente quando a gente se alimentar direito. Não adianta eu achar que um versículo solto por dia e na manhã e perdido depois o resto do dia vai me levar a algum lugar. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Mesmo que você não leia um capítulo inteiro por dia, mas leia aquele texto, medita naquele texto, devora aquele texto, deixa ele confrontar a sua vida, aí você vai ver o quanto que a coisa começa a funcionar na sua vida. Ore ao Senhor com qualidade. Fala com Deus ao longo do seu dia, conversa com Ele. Faça com que Deus ocupe realmente o centro da sua vida e você vai ver. Deus faz. Deus faz. Não fique angustiado pelo fato de você ainda não ter chegado numa determinada posição de fé, porque Deus age no tempo e Deus age com modos. Deus não atropela nada. Não adianta eu querer exigir, por exemplo, do Guilherme, que foi batizado recentemente, que agora já ele tem a mesma condição e maturidade na fé que o pai dele, o Marcos, que já está mais tempo na caminhada,
que o William, que já está mais tempo na caminhada, que o Tiago, que já está mais tempo na caminhada. Deus age com tempo e modo. A questão é, Senhor, dentro do tempo que eu estou vivendo, eu não quero ficar para trás. Eu não quero ficar ansioso, querendo apressar aquilo que Deus ainda não fez, mas eu também não quero ficar parado no tempo. Assim como eu falo também vice-versa, não adianta a gente também se nivelar por baixo. A gente não pode ficar para trás na nossa caminhada. Quem tem 5, quem tem 10, quem tem 20 anos de caminhada, tem que estar vivendo crescimento espiritual, tem que estar diferente. Tem que continuar vivendo transformação. Na caminhada com Deus não tem diploma. A diplomação é só na eternidade. Está todo mundo aí nessa escola. Tudo que Noé viveu foi uma consequência de uma vida com Deus. Quer viver obediência simples na sua vida? Não espere ela cair do céu. Comece a nutrir isso no seu dia a dia. Nós precisamos viver a coragem da obediência. Então, irmãos, que nessa manhã o Senhor possa trazer com muita transparência ao teu coração, ao meu coração, aquilo que precisa ser tocado para ontem na nossa vida. Tem coisa na vida de todos nós, é todo mundo mesmo, não é força de linguagem. Todos nós temos coisas na nossa vida que precisam ser mudadas para ontem. Atitudes que precisam ser tomadas, posicionamentos que precisam ser tomados, direções que precisam ser tomadas, nós não podemos adiar. Obediência simples. Agora de manhã eu falo sobre a vida de Noé, à noite eu trago um complemento para essa palavra na vida de Moisés, mas eu oro nessa manhã em nome de Jesus, que o Senhor dê a cada um de nós aqui nesse lugar a coragem da obediência em nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos abençoe, amém? Vamos colocar de pé?